para que nós possamos dar prosseguimento à audiência, ouvindo, né, os debates e também os demais colegas. Agradeço mais uma vez, presidente Fábio Tradi, de que muito me orgulho por ser, né, sul-mato-grossense. Eu, um sul-mato-grossense de adoção, mas já com esse estado no coração, fico muito orgulhoso pela sua participação e pela a sua energia, a energia com que eu tenho acompanhado o senhor, Vossa Excelência, despende com esse projeto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio João Capucho. Uma observação: o primeiro palestrante, Gabriel de Jesus Tedesco Vede, não se utilizou dos 10 minutos regulamentares. Ele fez a palestra em 7 minutos e 20 segundos, de forma que, complementando a representatividade da JUF, está conosco o professor e juiz federal Glaucio Maciel Gonçalves, que terá 5 minutos para fazer as observações finais. Excelentíssimo senhor deputado Fábio Tradi, presidente da comissão, excelentíssimo senhor Sérgio Barradas Carneiro, relator-geral do projeto do Código de Processo. A JUF já fez uma nota técnica e encaminhou a Vossa Excelência, relator-geral, em cima dos pontos que entende relevantes para a sua discussão. Vou citar apenas 3, para que não nos alonguemos no assunto. O primeiro ponto diz respeito ao processo eletrônico. O processo eletrônico no Brasil é regulado pela Lei 11.419 de 2006, se não me falha a memória. E se nós queremos um código para durar pelo menos mais quase 40 anos, que é a duração do nosso atual Código de Processo Civil, é importante que nós possamos trazer para o Código de Processo a regulamentação atinente ao processo eletrônico. Então, seria bom que as discussões envolvendo o processo eletrônico fossem codificadas, sobretudo porque, no âmbito, pelo menos, da 4ª região da Justiça Federal, que engloba os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, as questões, os processos são, desde 2010, exclusivamente virtuais. Então, se nós temos um número enorme de processos virtuais, é importante que o Código de Processo trate das questões de codificação. O segundo ponto diz respeito ao agravo de instrumento, como está no artigo 969 do projeto do Código. O artigo 969 do projeto estabelece quais as decisões judiciais que podem ser objeto de agravo de instrumento, mais ou menos resgatando a atual norma do processo penal, que estabelece quais as decisões são submetidas a recurso em sentido estrito. E a JUF acredita que essa forma de disciplinar o agravo de instrumento vai trazer uma discussão infindável, vai ser retrógrada, com todo respeito, uma vez que serão discutidas mais e mais decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Então, talvez fosse o caso de manter a redação da comissão de juristas que não tinha tratado o agravo de instrumento dessa forma. E a terceira e última, senhor presidente, diz respeito a uma prática utilizada nos tribunais regionais federais, nós temos 5 no país, e é a prática da dispensa do revisor nas apelações em que há matéria exclusivamente de direito, ou predominantemente de direito. Isso porque os tribunais regionais federais editaram seus regimentos internos quando ainda vigorava uma lei do Tribunal Federal de Recursos que autorizava a dispensa do revisor para as apelações. E essa lei foi revogada. Hoje o Código de Processo Civil determina que tenha revisão nas apelações e exclui alguns casos específicos. Então, a sugestão seria para incluir um parágrafo 4º no artigo 889 do projeto, a fim de que
possa permitir ao regimento interno dos tribunais excluir casos em que há necessidade de revisor. Então, são essas, senhor presidente, senhor relator geral, as observações mais importantes neste momento e, sobretudo, a do processo eletrônico que a JUF gostaria de evidenciar. Agradeço a participação e estamos abertos ao debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou descompor a mesa, depois nós vamos fazer os debates. Vamos descompor a mesa para chamar os outros 4 eminentes expositores aqui presentes. E assim faço nas pessoas do professor Guilherme Guimarães Feliciano, juiz de direito, representando o presidente da ANAMATRA. Da professora Daniela Moradas Reis, chefe do Departamento de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais. Do professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, da Universidade Federal de Minas Gerais. E do pastor, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, Rio de Janeiro, Abner Ferreira. Obrigado. Obrigado, presidente. Mandel Ferreira. É isso aí. Guilherme, vai começar, tá? Tudo bem? Ronaldo, tudo bem? Bem-vindo, viu? Professor Guilherme Guimarães Feliciano, 10 minutos para a sua exposição, por gentileza. Deputado Fábio Tradi, em nome de Vossa Excelência, eu saúdo todos os deputados presentes. Deputado Sérgio Barradas, relator geral, meus colegas de mesa, meus senhores, minhas senhoras. Eu tenho apenas 10 minutos, de modo que, em nome da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, vou me limitar, primeiro, a fazer os encômios necessários a este projeto de lei. E depois a fazer algumas críticas pontuais na perspectiva da magistratura do trabalho, em especial com vistas aos princípios que informam o processo e, muito particularmente, o princípio da jurisdição eficaz ou da efetividade da jurisdição, que me parece deve ser a tônica de qualquer projeto de lei, de qualquer proposta legislativa sob a égide da Constituição Federal de 1988. Mas, em primeiro lugar, tecer os necessários elogios. A Comissão de Juristas, convocada pela Presidência da República, pelo Ministério da Justiça, foi muito feliz, em geral, ao dispor sobre a nova normativa processual civil no Brasil. E o PLS 66, no Senado Federal, também caminhou bem. Há alguns pontos que merecerão aqui comentários, mas, no geral, o que chegou à Câmara dos Deputados e o que está em discussão agora mantém as linhas mestras daquela construção feita pela Comissão de Juristas. E, neste encômio, neste elogio, eu já faço o primeiro apelo aos senhores deputados, que essas linhas mestras sejam mantidas. Estou falando basicamente do quê? De 4 pontos fundamentais. Primeiro, a ideia de subordinação do procedimento às necessidades do direito material. A expressão parece muito técnica, mas parte basicamente da ideia de que o processo é sempre instrumental.
Aliás, tivemos no Brasil um divisor de águas, a obra do professor Cândido Rangel Dinamarco, do meu estado, exatamente sobre a instrumentalidade do processo, que legou à posteridade, aos juristas, aos professores da posteridade, esta convicção. A forma não serve de nada se não atende ao direito, ao bem da vida que o cidadão procura. Não adianta firmar prazos, estabelecer um procedimento rigoroso e inflexível, para que, ao final do processo, isto conduza o juiz a simplesmente dizer: declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Porque esta formalidade não foi cumprida. Temos de convir todos que não é esta a finalidade do Poder Judiciário. A finalidade da justiça, do Poder Judiciário, é efetivamente dar ao cidadão o bem da vida que ele pretende e que é objeto de resistência em um conflito de interesses. Ou não dá-la, ou não prover o que se pede, mas ao menos dizer isto no mérito. Então, há que se partir sempre desta visão de que o procedimento deve se adequar à necessidade do direito material. E aí, senhores deputados, senhores presentes, isto efetivamente foi feito. E aqui há um passo relevante na redação atual, lá no artigo 118, quando no inciso 5º diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico. Eu tenho de confessar aos senhores, a vossas excelências, que eu preferia, inclusive, a redação que veio da Comissão de Juristas, por ser mais aberta e, portanto, por ser mais adequada a esta tutela efetiva que se busca. A redação original dizia o seguinte: adequar as fases e os atos processuais às especificidades do conflito. Pareceria algo muito inseguro, houve inclusive alguns juristas que se queixaram, em especial ligados à advocacia, que se queixaram da insegurança que isto traria. Mas, se me permitem, não há aqui sequer uma grande novidade. O próprio Código de Processo Civil português, no seu artigo 265-A, já dispõe o seguinte: quando a tramitação processual prevista na lei não se adequar às especificidades da causa, deve o juiz oficiosamente determinar a prática dos atos que melhor se ajustem ao fim do processo, bem como as necessárias adaptações. Lá, a isto se dá o nome de princípio da adequação formal do procedimento e dos atos processuais. E Portugal, eu estive lá por 2 anos, estudei com os processualistas portugueses, tem um processo/procedimento muito mais formalista do que o nosso. E, no entanto, consagra este princípio da adequação formal. Então, me parece que quanto mais largo o projeto de lei possa ser com relação à ideia da adequação formal, permitindo ao juiz que, no caso concreto, faça a adequação do ato e do procedimento às necessidades do caso, eventualmente a flexibilização da forma, eventualmente a dilação do prazo, como diz agora o texto, com o objetivo de proporcionar no final uma decisão de mérito, dizer às partes quem tem razão no mérito, melhor será. Então, este é um primeiro apelo que eu faço. Ainda, com relação a um outro ponto que muito merece o elogio e a saudação da magistratura. O Código incrementa os poderes diretivos e instrutórios do juiz. Esta é uma diretriz que, a despeito de algumas resistências que têm surgido, deve ser mantida. Mais uma vez, com a ideia da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. E mais uma vez peço que vossas excelências convenham comigo, ninguém saberá melhor quais são as necessidades do processo do que o juiz no caso concreto. Então é melhor que ele possa, obviamente tudo isto sujeito ao duplo grau de jurisdição, à discussão em grau de recurso, mas no primeiro momento, no fragor do debate do caso concreto, que se dê ao juiz a possibilidade efetivamente de dirigir a instrução e de exercer poderes diretivos com a máxima amplitude possível.
Os alemães há muito tempo discutiram o chamado modelo de Stuttgart, o modelo do juiz com poderes assistenciais, o juiz que socorre a parte. Isto se faz muito na Justiça do Trabalho e às vezes não se compreende. A petição inicial chega inépita, o juiz do trabalho, ao invés de simplesmente declarar extinto o processo, permite à parte que de plano faça as emendas necessárias, muitas vezes orientando-a sobre o que é que falta para que a peça possa seguir adiante. Isto quebra a imparcialidade, isto leva à parcialidade, de modo algum. Desde que faça isto sob parâmetros objetivos e simplesmente proporcione ao advogado a possibilidade de fazer a adequação naquele momento, melhor para a jurisdição. Volto a dizer, os alemães há muito tempo discutem isto como poderes assistenciais do juiz, cooperação processual. Não são apenas as partes que devem cooperar com o juiz, mas o juiz deve cooperar com as partes também. Que seja, portanto, entendido este ponto e que possa ser também prestigiado. Por falar em prestígio, o prestígio, a decisão de primeiro grau, que, volto a dizer, é quem tem o contato imediato com as partes, e isto o presidente da AJUF já mencionou, quero apenas encarecer, e a ideia da independência judicial e liberdade de convicção. Isto é um ponto importante a se dizer também. Diferentemente do poder executivo e do poder legislativo, o poder judiciário não tem a chancela da escolha popular. Os juízes não são eleitos. Então, no Estado democrático de direito, nós poderíamos perguntar o que é que torna o poder judiciário um poder democrático? Duas coisas. Primeiro, a possibilidade da construção dialógica da decisão, que é o que Vossas Excelências fazem aqui também em uma audiência pública. Mas no processo, isto não é uma faculdade, é uma necessidade. O juiz, para construir a decisão final, ele precisa ouvir todas as partes. Ele está obrigado a ouvir a parte. Então, a construção não é dele, é uma construção dialógica de todos. E, em segundo lugar, a fundamentação. O que garante à parte a discussão, o poder de discutir e, se for o caso, derrubar as premissas segundo as quais o juiz decidiu, é a fundamentação. Garantidos estes dois pontos, contraditório, que não precisa ser necessariamente contraditório prévio, e fundamentação, a democracia no âmbito do processo / procedimento judicial está garantida. E nesta linha, obviamente que o que se espera, e esse seria um terceiro elemento, uma terceira coluna do eixo democrático do Poder Judiciário, o que se espera do juiz é que ele julgue com independência. Eu sempre digo que no meu tribunal, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, eu tenho como vizinho de fórum, eu sou o titular da primeira vara do trabalho de Taubaté. O titular da segunda vara do trabalho de Taubaté foi cortador de cana em Goiás. E hoje é juiz do trabalho. Enquanto que uma outra colega minha de Campinas é filha de um grande empresário da região. Então a Justiça do Trabalho, e isto se repete nos outros ramos do judiciário, tem elementos dos mais diversos segmentos culturais e sociais. Isto também garante a democracia dentro do Poder Judiciário. Mas é preciso que esse substrato cultural, que esta visão de mundo transpareça. E para isso o juiz, e muito especialmente o juiz de primeiro grau, tem de ter liberdade para decidir. Por isso é que as associações sempre foram contrárias a ideias como súmulas vinculantes, como isso estava na redação original, a vinculação dos órgãos fracionários à orientação da plenária. Estas coisas limitam a autonomia do juiz. Deve-se garantir ao juiz a autonomia de decidir conforme a sua visão de mundo e a sua concepção do direito. Até para que, eventualmente, uma jurisprudência consolidada nos tribunais superiores possa ser revista a partir do sentimento do juiz e das partes em primeiro grau. Meu tempo acabou, apenas muito rapidamente pontuando as críticas. Para que Vossas Excelências apenas pensem, a partir dessas premissas que eu apontei. O artigo 10, já na redação que está aqui, fala do contraditório prévio sempre, exceto nos casos de cautelares, medidas de urgência, etc. O juiz não poderia decidir de ofício sem um contraditório prévio. Mas
mesmo em casos de objeção processual, de litispendência, de coisa julgada, isto não vai contra a ideia de duração razoável do processo? Que o contraditório seja diferido depois em sede de recurso. Portanto, propomos a Vossas Excelências que o artigo 10 seja adequado com relação a isto. Com relação a isto. E, para não me estender, mais 2 artigos, o artigo 204 e o artigo 15. O artigo 204 fala da possibilidade de se responsabilizar disciplinarmente o juiz pela mora. O juiz que não atende aos prazos processuais, que não despacha nos prazos que a lei estabelece. Nada contra isto, mas apenas levo em consideração o seguinte. Primeiro, matéria de punição disciplinar de juízes não é matéria de lei ordinária federal, é matéria de lei complementar, artigo 93 da Constituição. Pode-se até discutir esta possibilidade, mas não aqui. E sim na futura reforma do Estatuto da Magistratura Nacional, a alteração da LOMAN. Aqui, me parece, há um veso de localização que gerará uma inconstitucionalidade. Em segundo lugar, a LOMAN fala dos prazos, mas diz prazos descumpridos injustificadamente. Ou seja, se há justificativa, se o juiz não decidiu porque há, por exemplo, uma questão prejudicial externa, que isto seja respeitado, ele não pode ser responsabilizado por isto. E, finalmente, no artigo 15, eliminou-se o processo do trabalho. E, portanto, surgirá uma dúvida no processo laboral sobre a possibilidade de se recorrer a estas normas do processo civil, algumas tão boas como essas que eu apontei antes, porque houve esta omissão. A sugestão que a Ana Matra faz é que o processo do trabalho volte ao artigo 15, com a possibilidade de, na omissão da CLT, o juiz do trabalho buscar princípios e regras no CPC, desde que compatíveis é o que se pede. E para encerrar, lembrando aqui um jurista francês, François Rigaud, que quando fala sobre a lei dos juízes, diz o seguinte: a realidade social, a vida cotidiana dos seres humanos, resiste ao contraste operado entre o bem e o mal, a solução justa e o que não é, os maniqueísmos. Nós, do direito, estamos muito acostumados com maniqueísmos, mas maniqueísmos não refletem a realidade. Esse ritmo binário trai a realidade. Nós precisamos de técnica, nós precisamos de segurança jurídica, não tenho dúvidas, mas também precisamos de margem para o discernimento, que só pode ser materialmente formado no caso concreto pelo juiz e muito particularmente pelo juiz do primeiro grau. Peço que Vossas Excelências reflitam a esse respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Imediatamente passo a palavra a Daniela Moradas Reis, professora-chefe do Departamento de Direito do Trabalho da UFMG. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Fábio Tradi e deputado Sérgio Barraras, relator geral desse projeto, e em especial ao deputado Dr. Grilo, cujo requerimento oportunizou a participação de 2 trabalhistas no debate